Uma dúvida que surgiu aqui, você falou sobre oportunidades, né? Eu acho bem interessante esse ponto, que é o seguinte: muita gente me pergunta no dia a dia, né, empresas de varejo, por exemplo, uma Magazine Luiza da vida, que apresentou por 5 anos praticamente consecutivos, um pouco menos, uma performance mais de 2.000% de valorização, não sei nem se é isso, talvez mais. E, bom, ano passado foi a pior performance da Bolsa, né? Caiu ali mais de 70%. Estou usando o Magazine Luiza como exemplo, mas todas as varejistas, né, tiveram performances bem fracas. Claro que não só varejistas, mas empresas de múltiplos altos, né, tiveram essa performance fraca por conta da questão inflação, juros subindo para conter, né, e ao mesmo tempo os riscos fiscais, que é o juros longo, como você disse no início, talvez seja até mais importante. Você acha que tem oportunidade na mesa? O que caiu de repente muito que vocês enxergam aí que são bons nomes, que dá para começar a carregar, embora 2022 possa surpreender negativamente, mas mesmo assim nesse patamar de preço faz sentido se posicionar? Como está a cabeça de vocês E, nesse sentido? e só queria te complementar, Stetter, que é uma coisa que eu tenho percebido, que é bem parecida, uma pergunta que eu queria fazer, que eu tenho percebido andando pelo condado. Justamente em cima disso, eu percebo que muitos gestores de bolsa estão pulverizando mais a carteira. Então, como tem muita coisa barata, né, estão diversificando mais o portfólio, ficando menos concentrado, procurando menos campeões, né, e diversificando um pouco mais essa carteira. Então, acho que complemento, queria saber como é que a Brasil Capital olha para isso também. Eu acho que todo mundo errou tanto que está todo mundo com medo de concentrar, né? Essa que é a realidade. Ano passado foi esse começo de ano, né? Mas especialmente ano passado foi muito difícil para os gestores independentes de valor, né? Quer dizer, todos ou boa parte deles que historicamente bate o índice apanharam bem do índice. E a gente até pode entrar nessa especificidade, mas o índice tem seus 40% de empresas dolarizadas, 135% de commodities e tem 25% de bancos. E bancos também incumbentes num cenário de aumento de taxa de juros por conta do floating, etc., podem ganhar dinheiro, estão negociando a 7 vezes lucro. Então, via de regra, esses gestores independentes, nos quais eu me incluo, não investem grande proporção da carteira em commodities mais bancos incumbentes, mas se a gente somar, a gente tem 25% mais 35%, quer dizer, 60% do índice. Então, o índice ficou algo difícil a ser batido, tá? É um ponto muito importante aí que o Stetter colocou, não só por conta das empresas de commodities, mas também por conta dos bancos incumbentes, que antes era mais ou menos bater morto, porque eles estavam sendo muito atacados, mas que agora, nesse cenário de aumento de taxa de juros, circunstancialmente, eles podem ter um ano bastante positivo, e eles são lá super representativos no índice. Mas sobre a pulverização, eu acho que sim, quer dizer, a gente está vendo várias oportunidades diferentes dentro do varejo, várias empresas baratas, tá? Para dar uma ideia, em linhas gerais, e falando de média, e toda a média pode ser relativamente burra, mas a gente tem as empresas de varejo de alto nível, que a gente coloca como alto nível, e aí entram Lojas Renner, Raia Drogasil, Track and Field, Arezzo, Vivara, Grupo SBF, Soma, são companhias que estão negociando na média esse ano, até Alpargatas, enfim, possivelmente eu esqueci de algumas outras, mas porque de fato tem muitas empresas boas e bem geridas na Bolsa Brasileira. Mas a gente tem essas companhias negociando a 20 vezes lucro para esse ano, a grosso modo, lembrando que os juros estão subindo esse ano, então boa parte delas pode sofrer com despesas financeiras mais altas, mas isso está nesse número de 20 vezes, e para o ano que vem essas companhias estão negociando entre 10 e 15 vezes lucro, sendo que historicamente elas negociam a 25 vezes ou 30 vezes lucro. Então, na nossa opinião, a partir do momento, e quase que pedindo a Deus, que as taxas de força de expressão, porque eu sou muito cético, mas olhando para frente, se a gente assumir uma normalização de taxas de juros mais longas
em torno de 8%, 9%, 7%. A gente não sabe exatamente bem onde é que elas deveriam estar se não houvesse tanto prêmio de risco assim. A gente acha que tem um espaço muito grande para essas empresas performarem muito positivamente em bolsa. E a gente tem investimento, sim, em companhias como o Track and Field e o próprio grupo SBF, mas a gente ainda acha que nomes como Arezo, Vivara são companhias muito interessantes e que vão ter crescimento de receita, vão ter crescimento de resultado operacional e vão ter crescimento de lucro ao longo dos próximos anos e são dominantes estruturalmente, tá? Então, eu acho que para quem tiver paciência, são bons investimentos, sim. É isso que, quer dizer, a mensagem que eu queria passar, como eu disse no início, a gente tem o índice Bovespa, que é o índice, em parte, commodities, negociando a 6 vezes lucro, 7 vezes lucro, bancos negociando a 7, 8 vezes lucro, e essas empresas de varejo e outras negociando a 14 vezes lucro, sendo que historicamente negociaram a 25 vezes lucro. Então, eu acho que tem, para quase todos os lugares para onde a gente olha, tem oportunidades de investimento boas. Mas por quê? Porque as taxas de juros estão muito altas, porque a percepção de risco do investidor está muito alta, eventualmente porque a gente tem eleições esse ano. E é muito curioso, porque, via de regra, a gente tem um gráfico interessante que até um amigo de mercado mandou e a gente acha muito interessante. Normalmente, quando as taxas de juros estão altas, o investidor vai para a renda fixa, e quando as taxas de juros estão baixas, o investidor vai para a renda variável. E normalmente não, boa parte do tempo aqui no Brasil. Não, e o gráfico mostra isso claramente, quando se coloca fluxo e nível de taxas de juros, fica isso claríssimo. Quer dizer, talvez o investidor hoje ele esteja tentando recuperar a perda ou as perdas em renda variável investindo em renda fixa. E isso claramente não vai dar certo no futuro, entendeu? Quer dizer, não dá para recuperar perdas em renda variável investindo em renda fixa, né? Na verdade, você tem que saber seu apetite a risco e ter estruturalmente uma posição em bolsa, em gestores, diretamente, com a ajuda de um monte de gente especializada como vocês aí, ou como a gente na parte de fundos aqui, e tantos outros concorrentes que são super relevantes e de altíssimo nível, mas essa receita de investir em bolsa com taxas de juros baixas e desinvestir com taxas de juros altas no Brasil não é uma boa receita.